Eu agora vou chamar, então, a participar aqui também do debate dessa conferência, a Issai Rodrigues. A Issai é coordenadora de projetos da ONU Migração, a OIM, que é também nossa apoiadora nesse evento, nessa primeira semana do migrante no Rio Grande do Sul. Ela é cientista social e comunicadora de formação, trabalha com deslocamentos de populações e promoção do desenvolvimento há 12 anos. Começou sua carreira em programas habitacionais para comunidades em situação de moradia inadequada junto à Prefeitura de São Paulo. Passou pelo reassentamento de populações impactadas por grandes empreendimentos de mineração e logística em Moçambique, na África Austral. Trabalhou junto aos produtores de cacau e leite na região de Barlovento, na Venezuela, e passou os últimos 3 anos coordenando as equipes de campo da OIM, a Agência da ONU para as Migrações, em Roraima, junto à Operação Acolhida. Hoje ela comanda o escritório que a OIM trouxe para Santa Catarina, e agora ela vai poder também contar um pouco dessa história que ela acompanhou e atuou dentro, né, desde o início lá em Roraima, para a realidade da OIM aqui para Santa Catarina. Por favor, Issy, pode abrir sua câmera, seu áudio, e fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Conseguem me escutar? Queria iniciar fazendo um agradecimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ao Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, os comitês estadual e municipal de atenção ao tema das migrações, refúgio, apatridia e tráfico de pessoas, e aos demais membros e apoiadores dessa organização tão cuidadosa desse evento. E eu agradeço também a companhia dos meus colegas participantes. É uma honra estar aí do lado desses personagens tão importantes dessa história histórica que a gente representa aqui no Brasil. Irmã Thelma, Nilzarete, Pablo e secretária Tatiana, aí da Prefeitura de Esteio. A Adriana apresentou um pouquinho do meu histórico profissional até chegar na OIM, onde eu estou há quase 3 anos. A maior parte deles eu passei em Roraima, onde eu estava até meados de março desse ano, coordenando as equipes de campo da Agência da ONU para as Migrações, a OIM. E eu cheguei lá no meio de 2017, então foi no início dessa resposta, quando ainda não tinha havido a federalização da resposta. Em um primeiro momento, a gente trabalhava no apoio aos governos estadual e municipal, e trabalhando lado a lado aí com a sociedade civil, tão bem representada pela irmã Thelma aqui nessa mesa, que era quem estava lá antes da Operação Acolhida, antes das agências das Nações Unidas, antes da visibilidade que essa questão ganhou hoje, né, no Brasil e no mundo. Hoje eu sou coordenadora do projeto Oportunidades aqui em Santa Catarina, que é uma iniciativa da OIM, financiada pela USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, e que é voltada para a integração econômica de imigrantes e refugiados em 6 estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul, onde está o meu colega Yurki Pinheiro, que participou aí da mesa da segunda-feira e está apoiando toda a organização desse evento. Ou seja, tanto ele, que estava como coordenador da OIM em Pacaraima, quanto eu, temos agora a oportunidade de estar do outro lado, né? Nós estamos agora na chegada, na linha de frente, no depois da interiorização. Vou fazer uma breve apresentação institucional sobre a OIM. Nós somos a Organização Internacional para as Migrações, uma agência das Nações Unidas, cujo mandato está, portanto, relacionado ao tema das migrações. Nós entendemos por migrante toda aquela pessoa que tenha se deslocado ou que se desloca do seu local de residência habitual. Isso independente dela ter cruzado ou não uma fronteira internacional, da sua situação jurídica esteja regular ou irregular, do caráter voluntário ou involuntário desse deslocamento, dos motivos que levaram essa pessoa a se deslocar ou do tempo da sua estadia. O que significa que o nosso mandato ele é bastante amplo. Ele abrange desde aquele estudante que migra para cursar uma graduação em outro local, por exemplo, até os chamados refugiados clássicos de conflitos, por exemplo, passando por migrantes internos ou pessoas que desejem retornar ao seu país, como existe de fato um trabalho de retorno voluntário que nós fazemos aqui no Brasil, com brasileiros que estejam em outros países e desejem retornar para o Brasil.
A OIM ela está comprometida com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia não só os migrantes, mas também a sociedade que os acolhe. E é para isso que a gente trabalha nas mais diversas áreas relacionadas no Brasil e no mundo. Aqui na região, como o Pablo bem citou, a gente tem essa situação do fluxo migratório venezuelano, que é o maior fluxo migratório aqui da história moderna na região, e a nossa principal resposta se relaciona com isso, no marco da plataforma de coordenação, que é intitulada pelas letras R4V, R4V, que significa Resposta para a Venezuela. Eu depois vou deixar no chat para poder compartilhar com todos que estão nos ouvindo o site da plataforma, onde tem bastante dado, bastante informação sobre o fluxo migratório venezuelano em toda a América Latina e Caribe. Essa plataforma ela foi instituída em 2018, a partir de solicitação do secretário-geral das Nações Unidas, à OIM e ao Acnur, para co-coordenar essa resposta junto a outros diversos parceiros que integram a plataforma em todos os países da região, a partir do entendimento desse fluxo misto de migrantes e de refugiados da Venezuela para o Brasil e para outros países da região. E aqui no Brasil, a nossa principal atuação também está relacionada ao fluxo migratório venezuelano, com a particularidade aí da Operação Acolhida, que é a resposta do governo federal brasileiro, que vem sendo exemplo no Brasil e no mundo todo de coordenação entre tantas instituições e instituições de backgrounds e orientação tão diferentes, e a gente tem conseguido aí se coordenar ao longo desses últimos anos. A OIM tem atuação nos 3 pilares da Operação Acolhida, que foram já bem citados aí pelos meus colegas. Nós atuamos desde a garantia da regularização migratória, né, no apoio a esse ordenamento da fronteira, como ele é chamado. Temos equipe em Pacaraima, em Boa Vista e em Manaus, atuando na documentação. Então, apoiando aqueles venezuelanos que desejam solicitar a residência temporária. No eixo do acolhimento aos migrantes em situação de vulnerabilidade, nós apoiamos na atenção direta às suas necessidades imediatas. Então, tanto em Roraima quanto no Amazonas, na distribuição de kits de higiene, no apoio às condições de moradia e de infraestrutura nas situações de ocupação ou nas situações de área de pernoite, como existe na rodoviária lá de Boa Vista. E trabalhamos na proteção e garantia de direitos dessas pessoas, especialmente na prevenção e no enfrentamento ao tráfico de pessoas, que também é uma situação em que o risco aumenta em uma situação vulnerável como essa que essas pessoas estão vivendo nesse momento. Atuamos junto às pessoas em situação de rua ou em situação de moradia inadequada, que é uma bandeira que a irmã Thelma defende desde o primeiro dia em que eu a conheci, falando que a Operação Acolhida ela não pode olhar só para aqueles migrantes e refugiados que estão nos abrigos, porque essas pessoas, em alguma medida, já estão tendo a atenção do Estado brasileiro e dos seus parceiros, mas a operação também tem que olhar para aquelas pessoas fora dos abrigos. Ou seja, tanto em Roraima quanto no Amazonas e também nos estados, a gente vê pessoas vivendo em coabitação, então 10, 20, 30 pessoas vivendo em casas pequenas para conseguir repartir o aluguel. E essas pessoas, muitas vezes, elas ficam invisíveis, porque elas não estão nos abrigos, elas não são números, mas elas também são pessoas que estão precisando do apoio da Operação Acolhida. Os colegas que me precederam já trouxeram um retrato bastante completo da situação do fluxo migratório venezuelano e da Operação Acolhida. Então, eu queria complementar com algumas fotos do antes e depois. Eu queria trazer para vocês um pouco do concreto da história do processo porque esses beneficiários chegam. Porque muitas vezes a gente fala muito aqui do histórico e principalmente numa situação como a gente está aqui agora, que só estamos os antigos da Operação Acolhida. Então, entre nós, a gente sabe do que a gente está falando, mas para você que está assistindo, talvez isso possa ajudar a ficar um pouquinho mais concreto tudo que a gente passou. Essas fotos que vocês já estão vendo, elas são do início, dos primeiros voos, quando a gente tinha o Boeing da Força Aérea. E a OIM, essa foto é muito bonita, inclusive, do reflexo das pessoas na poça d'água. A OIM, ela integrou desde o início o grupo de muitos parceiros que sentou junto ao governo federal e desenhou os contornos. Mas para você que está abriu o microfone de alguém. Pronto. Nós integramos o grupo de muitos parceiros que desde o início sentou junto com o governo federal para trazer um pouco da experiência que a gente já tinha em mobilidade de grupos em todo o mundo, mas para construir uma operação e um método que se adequasse às especificidades brasileiras. Porque por mais que a gente tenha experiência de outros países, cada situação é uma situação, e a gente tem características ímpares aqui no Brasil. Desde as características geográficas, nós somos um país de proporções continentais,
Roraima fica a mais de 800 quilômetros de Manaus. Quem olha o mapa, eu mesma, quando fui viver em Roraima, olhei o mapa e me parecia próximo. Não é próximo, é muitíssimo longe. Eu lembro nas primeiras interiorizações que os migrantes e refugiados venezuelanos chegavam e a gente tinha um mapa grande impresso na parede. E eles olhavam e perguntavam, então eu vou pegar carona até Manaus e de Manaus eu vou pegar carona para São Paulo. Mas eles não sabiam que de Manaus para baixo você não vai a lugar nenhum por estrada, porque não existe como. Então a gente teve que montar uma estrutura logística robusta e muito específica, que respondesse a essas características e também as características organizacionais e de governança e as peculiaridades aqui da região. Essa foto que está mostrando agora é a foto da primeira interiorização. A gente não tinha uma estrutura de abrigo de trânsito, a gente teve um estádio cedido pelo governo estadual de Roraima, se eu não me engano, ou pela prefeitura de Boa Vista, e nós levamos as pessoas para esse estádio. Então, as etapas que a gente tinha que fazer, que hoje já são feitas quase que no automático, foram todas feitas nesse espaço, nos 4 dias mais loucos das nossas vidas, provavelmente. Nós éramos 5 pessoas no início da operação, hoje nós somos mais de 50, atuando em Pacaraima, Boa Vista e Manaus, isso só pela OIM, né, sem considerar os outros muitos parceiros que atuam nesse processo. Essa foto que a gente está vendo agora, a gente não tinha abrigo de trânsito, e essa foto foi de um abrigo provisório montado com barracas do Exército Brasileiro na área da brigada, na área militar. Então a gente passou por muito improviso mesmo. A Nilzarete apresentou as etapas, né, da interiorização e tudo aquilo que está descrito no plano e descrito nos métodos e em tudo que a gente foi acordando com o tempo. Mas quando a gente lê, por exemplo, informação pré-embarque, é uma etapa. A gente não sabe todos os detalhes que tem por trás desse processo de construção dessa etapa. Acho que pode passar outra foto aí, vai mostrar a da frente. Essa também é do pessoal indo para o estádio de futebol. Pode passar mais uma. Essa foto são as primeiras sessões informativas que a gente fez com as pessoas. A gente juntou todo mundo no estádio de futebol e a gente começou a informar com um megafone, porque a gente ainda não tinha montado uma estrutura tão boa e eficiente como a gente tem hoje. Depois, essa foto aí do lado, a gente pensou, vamos levá-los todos para a Universidade Federal de Roraima, que sempre foi parceira desde o início, e fazer as sessões informativas lá. O que foi um sucesso, mas foi consideravelmente complicado. Se a gente pensar que hoje a gente tem aí um ritmo de mais de 3.000 pessoas interiorizadas por mês, isso hoje já não seria possível. Pode passar para a próxima. E aí essa foto é uma sessão informativa hoje, da semana passada, que já está sendo feita na situação da pandemia, com todo o cuidado redobrado. A gente tem aí um plano de contingenciamento e prevenção da Covid-19 de mais de 600 páginas, que é atualizado semanalmente. Então, hoje a gente já tem uma estrutura montada que funciona, não vou dizer que no automático, porque ainda requer atenção muito minuciosa e muito cuidadosa de cada um de nós em cada uma dessas etapas. O apoio logístico no início, ele era o Escort, a gente tinha o Boeing da Força Aérea. Hoje em dia, existe uma estrutura super robusta logística, que consiste na célula de interiorização e na célula de logística da interiorização, lá em Boa Vista, apoiada pela OIM, pelo Acnur e pelos demais parceiros, e que opera uma imensidão de detalhes de todos os modais de transporte e modalidades de interiorização que existem hoje. Aí eu queria trazer o relatório. Pode deixar na parte do mapa, por favor. Esse relatório que a Nilzarete também já mostrou antes, é um relatório mensal que a OIM faz para o governo federal, né, apoiando a estratégia do governo federal. Ele está disponível no site da OIM Brasil todos os meses, e ele está trazendo os números da interiorização. E aí, contando um pouco dessa história, eu queria que a gente tentasse passar um pouco dos números. Espera só um minuto. Estão falando aqui que a gente caiu, não sei se eu paro, se eu continuo. Bom, então eu vou seguir. O que eu estava falando era sobre esse mapa que a Nilzarete já apresentou, né, com os números totais da interiorização.
eles mostram números. Então, eles mostram que 37.600 pessoas já foram interiorizadas desde o início da estratégia. No Rio Grande do Sul, foram mais de 4.700 pessoas, que correspondem aí a cerca de 12% do total, e 66 municípios receberam pessoas no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Com destaque para Porto Alegre, Canoas e Esteio. É importante que todos vocês saibam, então, que para a gente chegar nesses relatórios, a gente passa por todos esses processos. É por isso que eu quis detalhar esses processos pelos quais a gente passa, para que a gente olhe para um relatório como esse e a gente não veja somente números, a gente veja o histórico que essas pessoas passam. E aí eu queria contar uma história para complementar. Quando eu estava no abrigo de trânsito uma vez, fazendo uma das interiorizações, das muitas interiorizações que eu fiz, eu vi um grupo de crianças brincando com alguns pedaços das pulseirinhas que tinham caído, cortado, né, dessas pulseirinhas que a Nilzarete comentou, e com malas da sua família, malas dos seus pais. E eu perguntei, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? E elas me falaram, a gente está brincando de interiorização. Aquilo me fez dormir pensando nisso, né? Pensando o que essas crianças vão lembrar do Brasil daqui a 30 anos. E mais do que isso, o que essas crianças vão lembrar de nós daqui a 30 anos, né? E é aí que entra o ponto mais importante da interiorização. Ela não é um processo logístico, ela não acaba no desembarque. Na verdade, é aí que ela começa. Então, pensando nisso, é que a partir de 2020 são criadas essas estruturas que a Nilzarete comentou, que são denominadas NURINs, os Núcleos Regionais de Interiorização, são uma extensão da operação acolhida nas diferentes regiões do país. E qual é o motivo do sucesso da operação acolhida? É justamente a multiplicidade de atores que a apoiam. Então, a gente quer trazer para os NURINs essa mesma característica. Então, a gente quer trazer cada vez mais a sociedade civil dos estados e municípios e os governos locais para trabalhar junto com a gente nessa integração. Porque o nosso trabalho ele só pode avançar se a gente avançar todo mundo junto em cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros. E nesse contexto, para finalizar, eu queria destacar duas das principais iniciativas aí da OIM, voltadas para a integração no Brasil, de maneira geral, e no Rio Grande do Sul, em específico. Nós temos um projeto chamado Migra Cidades, que é, inclusive, uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu também vou deixar o link para os governos locais que se interessarem. É um projeto voltado para o fortalecimento das capacidades em governança em matéria migratória, para os estados e municípios que já trabalham esse tema. Existe também um curso voltado para esse fortalecimento de capacidades. E, por fim, o projeto Oportunidades, que é o projeto que eu sou o ponto focal hoje aqui em Santa Catarina. O projeto Oportunidades ele é focado em 3 pilares. Então, o primeiro pilar dele é o fortalecimento dos vínculos com o setor privado, para o fomento da contratação de imigrantes no mercado de trabalho formal e também o acesso a oportunidades sustentáveis de empreendedorismo. Então, isso passa pela sensibilização das empresas, pelo treinamento desses setores responsáveis das empresas e pelo acesso ao empreendedorismo, incluindo capital semente e treinamentos. O segundo pilar é o fortalecimento das capacidades desses migrantes para acessar esse mercado de trabalho. Então, a gente promove o conhecimento dos direitos, curso de português e cursos de qualificação profissional. E, por fim, o fortalecimento da coordenação local e das capacidades em cada um desses estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nós temos uma preocupação especial com a integração de imigrantes e refugiados em maior situação de vulnerabilidade, como é o caso das mulheres, dos jovens, das pessoas com deficiência, entre outros grupos. E nós temos um escritório em Porto Alegre desde março, onde o nosso ponto focal é o IURC Pinheiro, que a gente também pode deixar o contato aí no chat, e a gente se coloca à disposição para a continuidade de qualquer debate e também de outras explicações adicionais. Agradeço mais uma vez o convite e encerro a minha fala. Grata, Isi, riquíssima contribuição. E na tua fala eu percebi, né, lembrei aqui que a gente está realmente num painel de titãs, os jurássicos, como vocês mesmos falam, né? Eu acho muito interessante destacar que o Nurim, como a Isi mencionou, o Major Minuzzi, que está respondendo aqui no Rio Grande do Sul, ele também já participou
de uma reunião do fórum, ele está bastante engajado, acompanhando o trabalho aqui e podendo trazer essas informações para as instituições e nós que estamos, né, nessa ponta do trabalho aqui no Rio Grande do Sul.